O sol da manhã mal tinha rompido as sombras, quando em Washington surgiram sinais claros de que algo inédito estava em curso. Depois dos dias tumultuados que seguiram a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por uma operação militar dos Estados Unidos, o governo Trump começou a discutir uma estratégia que vai além das decisões típicas de política externa. A nova questão no centro desses debates não é simplesmente o futuro econômico ou diplomático da Venezuela, mas a presença, e talvez a permanência, de um braço da Agência Central de Inteligência Americana em solo venezuelano. Não se trata de meros interlocutores, mas de uma instalação planejada para ser um posto avançado da CIA no período pós-Maduro, uma base que simboliza ambições profundas de influência, vigilância e controle em um país que foi por décadas considerado um dos pilares da resistência anti-americana na América Latina. De acordo com declarações a veículos norte-americanos, o governo dos Estados Unidos está trabalhando para estabelecer oficialmente uma presença da CIA na Venezuela após a saída de Maduro, numa fase na qual a transição política ainda é frágil e o cenário de segurança considerado volátil. Embora o Departamento de Estado deva ser a representação diplomática formal de longo prazo, a administração Trump aparentemente vê nessa instalação da CIA uma oportunidade de criar canais de comunicação, coletar inteligência e iniciar contatos com uma variedade de facções políticas, grupos militares e setores da oposição que podem formar o novo tecido de poder venezuelano. Quando a imprensa de centro aborda esse movimento, a narrativa tende a ser mais cautelosa e factual, focada nos detalhes práticos e diplomáticos da situação. Veículos centristas como agências internacionais apresentam a instalação planejada como parte de um processo de transição política mais amplo, enfatizando que a CIA funcionaria como um facilitador inicial para a reentrada americana no país em um contexto de instabilidade. A cobertura pondera que o apoio à nova liderança venezuelana e o processo de reaproximação diplomática ainda são muito recentes, e que a presença da agência de inteligência pode ser vista como um elemento de apoio tático, não necessariamente um controle direto do país. Nesse enfoque, o centro midiático equilibra visões realistas sobre a necessidade de inteligência em operações pós-conflito, com a cautela de que tal movimento deve ser entendido dentro de práticas comuns de relações internacionais e de manutenção de paz em países que passam por transições instáveis. Por outro lado, a mídia de esquerda costuma incorporar um tom mais crítico e desconfiado. Para esse viés, a ideia de instalar um posto da CIA em solo venezuelano depois da captura de Maduro é apresentada não apenas como um movimento estratégico, mas como um possível símbolo de neocolonialismo moderno. Os textos enfatizam que, apesar de a Venezuela ter passado por uma mudança radical de liderança, a presença ampliada de uma agência de inteligência estrangeira num país soberano evoca memórias de intervenções passadas e suscita preocupações sobre interferência direta nos assuntos internos. A narrativa de esquerda levanta questões sobre soberania, autodeterminação e os potenciais riscos que a agência pode representar para a população local, alianças políticas e movimentos sociais que viam Maduro, apesar de suas controvérsias, como um símbolo de resistência regional. Além disso, há uma leitura crítica de que a instalação da CIA poderia também ser usada como ferramenta para moldar a economia venezuelana, especialmente seu setor petrolífero, de acordo com interesses norte-americanos, em vez de refletir as prioridades da própria Venezuela. De forma contrastante, a mídia alinhada à direita tende a interpretar a instalação planejada da CIA com um tom de aprovação estratégica e realismo geopolítico pragmático. Nesse discurso, a expansão da presença americana no coração da América Latina é vista como uma resposta necessária a décadas de influência de potências rivais como China, Rússia e Irã na região. A instalação da agência não é retratada como um ato de dominação, mas como uma medida preventiva e estabilizadora, essencial para evitar que grupos adversários usem a Venezuela como base de operações contra interesses americanos ou aliados. A narrativa de direita também destaca que a CIA, com sua experiência em coleta de informações em contextos hostis, poderia proporcionar segurança adicional num ambiente pós-conflito e fornecer dados cruciais que diplomatas tradicionais não conseguiriam obter com a mesma eficácia.
Para esse viés, a presença da agência americana é um passo lógico dentro de uma estratégia mais ampla de contenção de influências estrangeiras e de defesa dos interesses dos Tata Baniwa, num continente historicamente próximo e de importância estratégica. Reunir essas leituras distintas ajuda a entender a profundidade do debate que se desdobra ao redor dessa movimentação. A instalação de um posto da CIA na Venezuela não é apenas uma questão logística, é um símbolo carregado de significados geopolíticos, históricos e ideológicos. Para alguns, representa uma oportunidade de apoiar a estabilidade e proteger interesses comuns em uma nação que passou por anos de turbulência. Para outros, é um eco de um passado de intervenções que viajavam sob a bandeira de ordem e que muitas vezes deixaram rastros de resistência e ressentimento. E para muitos no meio, é simplesmente parte de uma transição complexa, cujo impacto real, positivo ou negativo, ainda está por ser visto e só será compreendido à medida que os eventos no terreno continuarem a se desenrolar. Nem todos os planos são públicos, e a própria CIA não comentou oficialmente sobre o assunto, como normalmente acontece com operações sensíveis de inteligência. Ainda assim, a movimentação sinaliza que, em um mundo onde a informação vale tanto quanto o poder militar ou diplomático, as agências de inteligência assumem papéis que transcendem as fronteiras tradicionais da diplomacia. A Venezuela, uma vez isolada no cenário internacional por décadas, pode agora se tornar um laboratório de novas formas de influência global, e a presença planejada da CIA é uma peça central nesse tabuleiro em rápida transformação.